Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Evandro Borges e o Autoconhecimento na Gestão. Hoje eu separei um tema para poder conversar com vocês nesse vídeo e eu tenho conversado muito com os empresários, tenho conversado muito com as empresárias e tenho falado muito sobre essa gestão, né? A parte toda empresarial, a gestão das empresas, a gestão das famílias e a gestão do eu. E hoje eu resolvi conversar com a parte, digamos, oposta dos empresários e empresárias, que seriam com os colaboradores, com os funcionários das empresas. E aí eu denominei esse vídeo você cria na sua empresa, você que é funcionário, você cria na sua empresa solução ou confusão? E aí eu posso falar do lugar do consultor de empresas com 28 anos de experiência. Então eu já tive a oportunidade de presenciar pessoas brilhantes dentro das empresas, criando realmente soluções, mas tem sempre a turminha que adora criar uma confusão, né, dentro da empresa. E é interessante você, né, que está começando, né, uma carreira dentro de uma empresa, ou você que já está numa empresa há muito tempo, é importante você trazer um pouco o foco para você entender como você está contribuindo, com o que você está contribuindo na sua empresa. Você está contribuindo com soluções ou você é aquela pessoa que põe um pouquinho de gasolina e ajuda o fogo queimar? Ou seja, ajuda a disseminar a discórdia, ajuda, né, aquela fofoquinha, ajuda a disseminar os problemas, né, a confusão. Essa semana passada eu estava atendendo uma empresa e foi muito interessante que lá estava tendo um buchichozinho entre 2, 3 funcionárias e aquela conversinha, uma falando da outra, outra de mal da outra, e aí fica aquele clima ruim, né? Quando você chega na empresa, você percebe que tem aquela nuvenzinha, né? Parecendo um desenho animado, né? Aquela nuvenzinha em cima das pessoas. E você olha um com raiva do outro, o outro sem conversar, e aí eu propus a gente sentar e bater um papo. E aí sentei com um grupo de 8 pessoas para a gente poder conversar e tentar entender, né, um pouco mais assim, o que estava acontecendo, por que estava aquele clima ruim. E o cliente também, se for uma pessoa mais sensível, um cliente mais sensível, no caso dessa empresa, uma empresa de varejo, então uma empresa que recebe o cliente vai até eles para poder comprar. E o cliente um pouco mais sensível, ele percebe aquela nuvenzinha assim, né, em cima dos funcionários, né, aquela coisa meio nublada, assim, meio escura, né? E é ruim, porque fica aquele clima, né, que a gente chama na psicologia de clima organizacional, então fica aquele clima ruim. E aí sentei com um grupinho lá dos 8 para poder tentar entender um pouco melhor, né, o que estava acontecendo. E aí uma das coisas que veio assim na conversa, que aí eu normalmente deixo as pessoas mais livres para elas falarem do que elas estão sentindo, porque para você beber água limpa, você tem que lavar a caixa d'água. Então é importante esse momento de fazer essa escuta, tentar entender, né, o que está acontecendo, porque às vezes é aquele não dito, é aquilo que não é falado, não é verbalizado, que é o pano de fundo dos problemas, né, da confusão. E aí, exposto por eles, né, os problemas, que uma não estava conversando com a outra, porque uma estava achando que a outra estava fazendo de menos e ela fazendo de mais. É sempre o que eu digo aqui, né, para os empresários, para as empresárias, que 90% dos problemas das empresas não é processo. 90% dos problemas é humano.
é a vaidade, é o egoísmo, né? A intolerância, a falta de carinho, de colaboração com o colega, com a colega. Então, 90% é do campo do humano, do campo da emoção, do campo do sentimento, né? Dessas mazelas humanas. 10% é problema de ordem técnica, porque um equipamento deu problema, ou então faltou um conhecimento técnico de uma determinada pessoa, numa determinada área, mas que normalmente são fáceis de resolver. Agora, esse lado mais humano, que às vezes estressa um processo, estressa uma empresa, estressa o cliente, é o lado das pessoas. E a maioria dos empresários com os quais eu já trabalhei, a maioria às vezes não consegue entender que ele trabalha com pessoas. Né? Tem empresário que acha que trabalha com números, né? Com quase que robôs. Mas são pessoas. Muitos empresários têm condição econômica, financeira de contratar uma consultoria, de contratar uma mentoria, de pagar uma clínica, né? Um trabalho psicoterapêutico. Mas a maioria das pessoas que trabalham dentro das organizações não tem esse recurso. Então, muitas das vezes, o empresário tem que perceber, tem que entender que ele tem que levar esse recurso para poder criar esse benefício ali para a equipe dele. Que às vezes é mais interessante do que uma cesta básica, às vezes é mais interessante do que um assistencialismo, né, digamos assim. As pessoas precisam de salário, as pessoas precisam de ter dignidade. Mas quando é possível, quando o empresário tem esse clique de levar essa escuta, né, essa ajuda para a equipe, aquilo às vezes é um bálsamo para a equipe, porque as pessoas, às vezes ali a gente ficou ali 40 minutos conversando e foi o suficiente para poder abrandar as pessoas falarem o que elas estão sentindo. E aí eu já colhi o feedback da líder da equipe nessas duas vindas, né, que eu estive lá na empresa, na semana passada e ontem. E aí eu cheguei perto dela e falei, e aí, como que tá? Ela falou, Evandro, já melhorou assim aquele bochicho, aquela nuvenzinha em cima das pessoas, já assim praticamente dissolveu. Elas continuam não sendo amigas, mas aquele picuinha, aquele nhen-nhen-nhen, diminuiu. Então, é muito importante, né, você que está inserido dentro de uma organização, seja você, né, homem, mulher, enfim, você que está lá dentro da empresa, é importante você entender o seu lugar, o seu papel, e se você está pondo gasolina na fogueira e ajudando o trem pegar fogo, ou se você está oferecendo seu coração, seu ouvido para o seu colega, tentando ajudar, tentando entender, porque às vezes as pessoas, né, aquela história de que você deixa do lado de fora da empresa os seus problemas e entra para trabalhar porque você é profissional, na prática isso não é muito assim. Na prática isso não existe muito. São raríssimas pessoas que conseguem, né, fazer essa separação, deixar do lado de fora os problemas e entrar lá só o campeão de audiência, né, a pessoa assim, o espetacular, né? Então isso não existe muito, né? Os nossos problemas é como se fosse a nossa sombra, aonde a gente vai, os problemas vão junto. Tem pessoas que são mais equilibradas, são pessoas que conseguem, né, manter uma certa linha ali dentro da empresa e às vezes está entristecido, às vezes está cheio de problema na família. E então é importante você que tem essa condição de oferecer um pouco, né, você uma condição melhor para o seu colega e tentar perceber que às vezes o seu colega está com um monte de problema e às vezes ele não tem recurso emocional, né, recurso interno para lidar com aqueles problemas e acaba estourando com você ou às vezes acaba sendo grosseiro com você. E não que você tenha que ficar ali de saco de pancada do seu colega, né? Mas você pode
tentar entender, tentar transcender, tentar conversar com ele, falar, olha, eu tô vendo que você hoje não tá legal, mas se você precisar de mim, eu tô aqui. Como se você fosse um amigo, um irmão, né? As pessoas não têm que ser, né? Você não tem que amar de paixão o seu colega. Da mesma maneira que você não precisa amar de paixão o seu irmão, sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, mas você pode respeitar, você pode ter tolerância, você pode, né, desenvolver outras habilidades para poder você conseguir contribuir para que a empresa, para que aquele ambiente seja um ambiente melhor, seja um ambiente mais, né, caloroso. E tem pessoas que têm mais essa habilidade, né, conseguem perceber, conseguem ter mais empatia, né, com o colega, com o outro, com o cliente. Então, para você que trabalha num ambiente, que o ambiente está pesado, que você não está lidando bem com seus colegas, né, com seus líderes, às vezes o líder é chefe, né, é aquele líder mandão. Então, às vezes você está inserido dentro de uma empresa que você não está feliz. Agora, ao invés de você ficar criticando, né, o seu colega, criticando o seu chefe, o seu líder, o dono da empresa, lembra que quando você aponta para alguém, tem ali 3, 4 dedos apontando para você de volta. Então, evita de você simplesmente colocar a culpa no outro, você achar que o outro é o problemático. Traz um pouco para você também. O outro é problemático? Pode ser. O outro é complicado? Pode ser complicado. Mas qual que é o seu lado da história? Né? O que que você precisa melhorar? Ao invés de você ficar com o dedo apontando para o outro, meu chefe é assim, a empresa é assado, meu colega é assim, meu colega fez aquilo, o cliente fez aquilo outro. Então, ao invés de você ficar nessa energia, né, traz um pouco para você, tenta entender, né, por que que você está nessa empresa, qual que é o seu papel, qual que é o seu aprendizado, e se você consegue sair e ir para outra empresa, por que que você tem que ficar ali naquela empresa sofrendo, sendo maltratado pelo colega, pelo chefe? Por quê? Por que que você não sai então e procura um outro lugar, que de repente você vai ser mais feliz? Agora só um parênteses para você às vezes abrir um pouco mais a sua mente. Então, imagina, você está num relacionamento que está te deixando triste, infeliz, que pode ser tanto um relacionamento afetivo quanto uma relação de trabalho. E aí você resolve chutar o pau da barraca e separar ou sair da empresa. E aí, de repente, você vai trabalhar numa outra empresa, num outro bairro, numa outra região, numa outra cidade, numa atividade completamente diferente. Na hora que você assusta, você está trabalhando numa empresa com um chefe igual, fazendo as mesmas coisas, colegas fazendo as mesmas coisas. E será por quê? Você já parou para pensar? Por quê que você trabalhava numa empresa lá na região norte, aí você veio trabalhar numa empresa na região sul, né? Oposto. Uma empresa de varejo, aí você veio trabalhar numa indústria que não tem nada a ver com varejo. E por que será que você vai encontrar ou encontrou nessa empresa um ambiente parecido e o mesmo sofrimento? Será por quê? Você acha que é coincidência? Ou você acha que Deus está contra você? Que tem alguém lá em cima na espiritualidade te perseguindo e te arrumou uma empresa para você viver o mesmo sofrimento? Ou será que tem algo aí que é para você aprender? Será? Porque pela minha experiência, né, não só de vida, mas a minha experiência trabalhando com pessoas, essas coincidências, elas não existem. Tem algo aí que é do campo do seu aprendizado. Se você, né, tem um relacionamento, né, vamos imaginar, você é casado lá com uma pessoa X.
Aí você chuta o pau da barraca, porque você está muito sofrido, e vai casar com a pessoa Y. E aí vai viver a mesma coisa? Ou uma coisa muito parecida, quase igual? Tem algo aí que é o seu aprendizado. Então, isso faz parte do autoconhecimento, de você começar a olhar um pouco mais para você, ao invés de você ficar culpando todo mundo, você trazer um pouco o seu foco para você se perceber e você tentar entender por que você está vivendo nessa outra empresa algo muito parecido com a empresa anterior. Seja com o colega, seja com o seu chefe. Por quê? Então, a resposta você dificilmente vai achar numa magazine, numa revista. Você vai achar dentro de você. Por isso que eu tenho, às vezes, assim, insistido, né, em alguns momentos, da importância de você aprender a meditar, de você aprender a entrar em contato mais com você mesmo, para você começar a se conhecer. E a partir desse conhecimento de você mesmo, você começar a entender, então, por que isso repetiu? Tem algo aí para eu aprender. Aprende, gente. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido o universo, mais rápido a espiritualidade vai te tirar daquela experiência e vai passar você de nível, de fase, para uma outra experiência. Por exemplo, para ficar mais claro para todo mundo. Se você toma bomba lá na escola, lá na sexta série, em português, para você passar para a sétima série, você tem que repetir a sexta, passar nas matérias, inclusive no português, e aí você muda para a sétima série. Ok? Todo mundo entende isso super fácil. Agora, quando você toma bomba em vaidade, quando você toma bomba em intolerância, quando você toma bomba no egoísmo, quando você toma bomba nessas matérias, que são matérias do campo do anímico, matérias invisíveis, né? Que são matérias que têm a ver com o seu comportamento, às vezes é mais difícil da gente perceber. Não é igual tomar bomba em português. Se você é uma pessoa intolerante com o outro, a vida pode ser que te coloque em várias experiências para você aprender a ser tolerante. Se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa que não colabora, às vezes a vida vai te empurrar em determinadas experiências para você aprender. Porque a maioria de nós, né, a grande maioria de nós que estamos aqui na Terra, a gente está aqui para aprender alguma coisa, para desenvolver, para aprimorar. Então, quanto mais rápido você tomar posse da sua vida, tomar posse do seu caminho, tomar posse do seu destino, de você mesmo, mais fácil a sua vida vai ficar mais leve. Você vai passar pelas experiências com mais facilidade. Isso aí, quem pratica esporte, que às vezes já está lá na frente, consegue, né, inclusive num determinado momento, você consegue voltar para começar a ajudar, começar a ensinar, a colaborar. Então, você que está dentro de uma empresa, isso é um pouco a escolha da gente, sabe? Às vezes, por exemplo, você está numa rodinha de amigos, numa festa. Observa, as pessoas começam a disputar quem dá a notícia negativa pior. O ser humano é muito competitivo e às vezes compete pelo negativo, ao invés de competir pelo positivo. Então, às vezes você está numa rodinha de amigos assim, numa festa, aí chega um e fala, não, mas você viu que aconteceu tal acidente? Aí chega o outro e fala, não, mas você não viu que aconteceu um outro maior ainda? Então, observa como que você está nas relações dentro da sua empresa. Você está com a gasolina lá na mão, louco para começar uma confusão, para você botar mais lenha na fogueira? Ou você começa às vezes a confusão e o outro põe gasolina e põe fogo, e aí fica aquele ambiente ruim? Ou
Você pode agir de uma outra maneira. Se você não consegue ajudar aquele grupo, não põe gasolina para pôr mais fogo ainda. Isso já é uma ajuda fantástica. Você não alimentar o incêndio, a discórdia, a confusão, né, o negativo. Então isso já é uma ajuda maravilhosa que você pode dar. Agora, se você é mais habilidoso, se você já tem um pouco mais de empatia, de facilidade, anda com um extintor de incêndio ali do lado, né, com uma gaze, ajuda, dá um conselho para o seu colega que às vezes está desequilibrado por algum motivo que você nem sabe. Então, dá um conselho, aconselha, acolhe, né, orienta. Se você já é uma pessoa mais madura, mais velha, mais paciente, chama o seu colega e fala: ô fulano, chega aqui, olha só, isso que você está fazendo dessa maneira, quem sabe você não faz de uma maneira diferente? Ontem eu tive uma conversa com a funcionária de uma empresa que eu estou atendendo, e lá tem um funcionário que ele está muito perdido, ele estava usando droga, muito perdido na vida, né? Assim, às vezes a pessoa vem de uma história de vida, né, que é difícil às vezes. Então ele está tendo muito problema na empresa, autoestima muito baixa. E aí essa funcionária, que é uma funcionária até nova que entrou, chegou para ele, chamou ele num canto assim, conversou com ele durante 1h30. Falou para ele: ô fulano, chega aqui, vamos conversar. Aí ela sentou com ele como se fosse a mãe dele. E orientou e falou: olha só, fulano, você está querendo sair, você já tentou sair algumas vezes, mas olha só, você pode fazer diferente, você pode trabalhar melhor, não fica muito preocupado com o outro, que o outro não está fazendo, que você está fazendo por ele. Preocupa ali com o seu trabalho, tenta jogar de uma maneira, fazer de uma maneira que você apareça, que você se destaque. Você trabalha bem. Aí ela elogiou ele, conversou com ele, e eu fiquei assim, falei: gente, bacana, né? Como que às vezes a pessoa tem uma atitude com o colega. Ela entrou recentemente na empresa, mas teve uma atitude de acolher ele, de sentar, de orientar, como se fosse uma mãe. Então, às vezes, isso, gente, é de uma riqueza, e às vezes assim, tem poucas pessoas fazendo isso, né, dentro das empresas. Acolher o colega, sentar, chamar o colega, falar: ô fulano, vem cá, senta aqui. Eu tô vendo que você não tá legal por causa disso, disso. Vamos conversar aqui. O que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Né? Ah, não tem dinheiro para te ajudar, mas como que eu posso te ajudar? Às vezes, gente, não é o dinheiro. Às vezes é uma fala, é acolher, é abraçar, é confortar. A gente não sabe a vida das pessoas. Tem gente passando muita dificuldade às vezes. E às vezes você pode agir, né, de uma maneira diferente. Olha o tanto que isso pode ser bacana para você e para o seu colega e para a empresa. Às vezes a empresa, às vezes uma fala dessa, igual eu presenciei ontem, né, que essa funcionária desse meu cliente me contou, ela pode ter sido curativa para esse colega dela. Então, só para a gente poder caminhar então para finalizar esse vídeo, observa bem. Você está dentro de uma empresa, não é à toa que você está aí. Você pode sair, você pode ir para outra empresa, pode procurar um caminho melhor, um salário melhor, né? Lógico. Mas se você está nessa empresa, qual que é o seu papel? Como que você pode contribuir para criar um ambiente melhor, ao invés de arrumar confusão com o colega, com a colega? Então, ao invés de você sempre ter ali aquele potinho de gasolina e o isqueiro do lado, né, e fomentar, né, mais a discórdia, né, o negativo, o desequilíbrio, quem sabe você não deixa a gasolina, né, para trás, o isqueiro ali, e procura outro tipo de ferramenta, uma alavanca, uma fala mais construtiva,
com o seu colega, com a sua colega. Às vezes até com o seu chefe. Às vezes o seu chefe pode ser uma pessoa, né, arrogante, que ainda está naquele esquema do mandar, né, e obedecer. Às vezes uma hora assim você chega para ele, tem uma conversa com ele, como diz, né, aqui em Minas, um dedinho de prosa, mas assim, aquele dedinho de prosa do coração. De repente você pode se surpreender com a sementinha que você vai plantar lá dentro do outro. Então, não deixe de plantar. Se você está disposto a plantar coisas boas dentro da empresa, plante coisas boas. Não preocupa, às vezes, o tempo que aquilo vai prosperar, não. Porque, às vezes, a terra do outro é uma terra tão seca que, às vezes, a semente demora a brotar. E tem gente que não. Tem gente que já é uma terrinha melhor, já tem uma água, né? Você jogou uma sementinha ali, o negócio faz assim, ó, buf, parece mágica. E tem gente que não, às vezes é árido, né? Não teve amor em casa, não teve ninguém que amasse ele, então, ou ela. E aí aquela terra seca, aquela terra árida, né? E às vezes para você fazer brotar alguma coisa boa ali, é difícil. Mas, para quem está plantando, é plantar. Molhar, adubar. E uma hora vai brotar, uma hora vai sair algo bom. Então, mesmo de uma terra muito seca, uma hora nasce. Molhando, pondo adubo, né? O molhar é ter carinho, ter afeto, ter amor, né? Que é esse sentimento positivo. Uma hora vai nascer coisas boas. Então, esse vídeo de hoje é para conversar com você que está inserido dentro de uma empresa e que pode escolher trabalhar com um potinho de gasolina e o isqueiro, né? Ajudar a botar fogo na confusão do povo, ou alguém que está trabalhando ali de outra maneira, com uma palavra, com uma escuta, com paciência, com tolerância, né? Que é dar um outro tipo de ajuda para o ambiente ser um ambiente melhor, né? Não ter aquelas nuvenzinhas assim pairando na cabeça de todo mundo, né? Da empresa. Ficar aquele ambiente mais gostoso, aquele ambiente mais familiar, né? Mais amigável. E isso às vezes depende só da atitude, né, de cada um. Então cada um pode contribuir para isso ser melhor, não é verdade? Então assim, eu agradeço todos que estão seguindo o canal. Todos os dias tem vídeo de autoconhecimento no canal, o autoconhecimento do eu, o autoconhecimento da família e o autoconhecimento ligado aos negócios, às empresas, né? Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas. Ao final do vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, que a gente pode conversar aqui pelos seus comentários, ok? Então, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, muita paz!